Olá, tudo bem? Sou o professor Tanaka, estou aqui mais uma vez com uma aula sobre o Body Set, onde eu vou estar te mostrando de que forma o Body Set pode ser aplicado na vida. Eu vou estar trazendo fundamentos baseados em tudo aquilo que eu venho aplicando na minha vida, com resultados, onde eu vou estar te ensinando a arte de aprender a viver bem. Então fica ligado aqui durante esse treinamento e vamos praticar. Parece um pouco prepotente da minha parte ensinar a arte de aprender a viver bem, mas o fato é que a virada de chave aconteceu quando eu entendi que a gente só consegue mudar alguma coisa depois que a gente sabe o que precisa mudar. Parece algo óbvio, né? Mas na vida não é bem assim. Na vida a gente acredita que sabe as coisas e acaba tropeçando nos mesmos erros sem se dar conta, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo de errado. Então, quando a gente descobre os mecanismos por trás desses erros, né, que a gente pode considerar como erro, a gente começa a ajustar ele e a transformar uma ação que antes era totalmente automatizada em algo coerente e que faz muito sentido. E é por isso que eu criei o Body Set. O Body Set ele é baseado nessa característica concreta da projeção que a nossa mente faz. Parece meio complexo isso, né? Mas é aquilo que a gente acredita que a gente é capaz e a gente sabe exatamente o que fazer para chegar até lá. Não é algo meio ilusório ou algo místico, é algo super concreto e eu vou estar te mostrando nesse vídeo. Essa aula, ela consiste em alguns fundamentos que eu preciso passar para vocês entenderem que esses fundamentos, eles precisam ser descobertos. Você precisa ter consciência de que eles existem e que faz sentido mudar alguns comportamentos. Então, olha só, para a gente começar, eu vou passar aqui um índice, né? Um sumário ali onde a gente vai comentar sobre todos esses aspectos. Então, o primeiro é para quem é esse curso. Eu vou estar explicando aqui de uma forma bem direta, né, para quem esse curso ele vai funcionar. Tá? Depois vou mostrar alguns traços facilitadores. Né? Os traços eles são características, né, personalidades, individual isso, né, onde as pessoas precisam reconhecer esse traço para tentar buscar alguma mudança através desse potencial. É não mudar, né, a personalidade para conseguir as coisas, mas é através da própria personalidade encontrar um caminho para poder seguir, pois esse traço é aquilo que você sabe fazer melhor. Depois eu vou mostrar alguns componentes, né, alguns conflitos de interesse entre a vida real e a vida esperada. A nossa expectativa, né, a projeção que a gente faz na nossa vida, nem sempre ela é concretizada. Eu vou te mostrar o porquê disso. Depois eu vou falar a relação da vida na linha de tempo, onde o passado, o presente e o futuro, ele muitas vezes ele aparece muito embolado e a gente não tem noção clara do que está acontecendo. E a gente acaba acreditando que uma projeção do futuro ele está acontecendo agora, ou uma vivência do passado ele está acontecendo agora. Então essa confusão ela vai ser esclarecida nesse vídeo. Um outro ponto importante que eu vou comentar aqui nessa aula é que existem níveis de consciência onde você vai evoluindo. Né? O nosso processo de evolução aqui na Terra, onde a gente vai cada vez aprendendo. Né? E eu sou da linha, né, que acredita que esse aprendizado é para a vida inteira, né? O long life learning. Né? Mas aí tem um ponto que ele é muito subjetivo, ele é muito abstrato, que a gente precisa levar em consideração, que é uma visão que vai desde de algo bem concreto, que é o corpo, passa por algo que é mais ou menos concreto, mais ou menos abstrato, que é a nossa mente, e chega num ponto que é totalmente abstrato e subjetivo, que é o espírito. O espírito que eu falo é algo metafísico. E nesse espírito é que está o ponto-chave da transformação, onde você acredita ser alguma coisa, mas você acaba se vendo que esse ser que você está acreditando que está vivenciando, ele não condiz com os resultados. E aí eu vou te explicar isso por quê. E basicamente, esse processo evolutivo ele acontece porque esse lado espiritual, esse nível espiritual, ele pode ser dividido em dois. Um nível espiritual onde o ser é egoísta e o outro que o ser é altruísta. Fica tranquilo que eu vou explicar direitinho, você vai ver o quanto
isso vai fazer uma transformação na sua vida. Depois a gente vai falar sobre as ações, né? A atitude. Existe uma atitude passiva e uma atitude proativa. Isso tem muito a ver com os traços que eu falei lá no início. Então a gente precisa identificar bem quais são as nossas características, os nossos potenciais, nossas virtudes, para poder desenvolver essa habilidade, ok? Essa atitude é uma escolha, diferente dos traços. Então a atitude você consegue desenvolver. O traço você até pode mudar, mas vai depender muito da forma como você se relaciona com aquilo que você acredita. E para finalizar, eu vou estar falando dos 3 estágios onde a gente consegue buscar o processo evolutivo para a vida inteira, né? O Long Life Learning, né? Que é o primeiro estágio, que é o do aprendizado, o segundo estágio, que é da manutenção, e o terceiro estágio, que é da potencialização. E assim a gente fecha o conteúdo do Body Set aplicado na vida, onde você vai me dizer depois se funciona ou não. Vamos começar? Então, para quem é esse curso? Será que você tem um perfil para aplicar o Body Set na sua vida? Vamos ver, olha só. Todos que têm interesse em ter mais controle no dia a dia, é isso que você busca? Ter mais controle no seu dia a dia ou você considera ter controle sobre tudo aquilo que acontece? Independente do que estiver acontecendo no seu dia a dia. Então, o controle, não adianta você falar que controla bem quando está tudo bem, né? A ideia é que você controle bem quando está tudo mal também. É também para todos aqueles que querem viver de forma mais plena, que querem estar mais conectados com aquilo que estão fazendo, né? Sair do modo automático ou sair dos hábitos, né, que são prejudiciais à sua vida. Então esse curso também vai te ajudar a fazer a manutenção do momento presente, né? O momento mindfulness. Né? Todos que estiverem dispostos a aprender para o resto da vida, é o Long Life Learning. Essa, para mim, é a grande sacada do treinamento. Não adianta você querer fazer um curso de fim de semana e aprender a viver bem, né? Não tem como isso. Não adianta você fazer um coach lá de alguns meses e achar que vai conseguir viver bem. Não é isso. O processo é contínuo. Então você aprende um método e vai aplicando isso do seu jeito na sua vida, o tempo todo, buscando mais conhecimento, buscando mais resultados e fazendo os ajustes necessários de acordo com o seu potencial. Todos que querem entender as raízes do sofrimento de forma prática. Então, por que a gente sofre tanto? Você vai entender nesse curso como e por que a gente sofre tanto e como que a gente resolve, né? Claro, né? Senão não adianta, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os traços facilitadores, né? Então, o que são traços? Traços basicamente é o perfil, né? É a sua personalidade, é aquilo que rege o seu momento, né? Então você pode ter um perfil mais agressivo, um perfil mais pacato. Reconhecer isso é fundamental aí no seu processo, já que nem todos os métodos, né, eles se adequam às pessoas. É a gente que tem que se adequar ao método. E o Body Set, você vai ver o quanto isso é transformador, porque ele é um método muito flexível, que funciona para qualquer tipo de pessoa. E você vai buscar tudo aquilo que você sabe fazer e vai aplicar. Então, os traços facilitadores, basicamente, eles são físicos, né, que são os seus 5 sentidos, né, tato, audição, visão, paladar, olfato, e os outros 2, que é a propriocepção e a intuição. A intuição é algo que é bem interessante dentro do Body Set, porque a intuição ela não é algo mental, ela é algo físico, ela acontece no seu corpo, são experiências sensoriais que evocam e você tem uma ação direta, então fica ligado nisso. Tá? Você também tem traços facilitadores a nível mental, né, que é o momento reflexivo, a sua busca de soluções, o seu estado, se é curioso, se é criativo, né? Se você é resiliente. Tudo isso são habilidades mentais ou habilidades psicológicas, né? A gente pode dizer também. Então, se você tem características mentais dessa forma, você vai seguir muito em frente. E também tem os traços espirituais. Então, esses traços espirituais, ele vai depender da sua crença, da sua fé, né, do seu propósito, da sua sabedoria. Sabedoria ela não tem a ver com conhecimento, sabedoria é aplicação no conhecimento, é resultado. Então, se você tem essa característica, esse curso vai ser muito bom para você. Agora, se você não tem nenhuma habilidade dessa, né, isso são traços facilitadores, né? Mas se você não tem nada disso, não se preocupa, porque você vai conseguir entender que você tem esse potencial. Existem mecanismos biológicos que precisam ser reconhecidos para que a gente possa desenvolver essa habilidade. Tá?
E o mais interessante nesse treinamento é que muitas vezes a gente acredita, né, tem a certeza de que a gente tem esse traço, né, um traço físico, né, habilidades físicas, habilidades mentais, ou até uma fé muito forte, né, capaz de transformar. Só que isso são achismos muitas vezes, porque a gente continua sofrendo. Então, por isso que é long life learning, por isso que a gente tem que aprender o tempo todo, né? Então, a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente acredita que funciona, vai errar e a gente ajusta. Depois vai ter outras oportunidades para aplicar, vai errar e a gente ajusta. E assim a gente vai seguindo a nossa vida com um propósito, né? Com um caminho, um direcionamento, em vez de ficar simplesmente sofrendo toda vez que algo ruim acontece. Tá? Então, olha só que interessante, né? Então, vamos lá. Então, agora eu vou falar sobre a vida real e a vida esperada. Isso é algo que traz muita confusão, porque como o nosso nível mental ele está muito agitado, né, a gente acaba não tendo noção clara das coisas que estão acontecendo. Então a gente vive uma ilusão, né, um sonho, ou talvez um pesadelo, e acredita que ele está acontecendo agora. Então quando a gente projeta alguma coisa que a gente quer do futuro e a gente não tem isso, a gente acaba achando que algo está acontecendo de errado, mas não é. É só porque ainda não chegou o momento, né? Você ainda não teve a realização. Então quando a gente entende, né, que o nosso nível mental ele faz uma projeção, mas é o nível físico, né, que vai lá e tem um resultado, aí a gente começa a entender o que a gente precisa fazer para seguir. E mesmo que a gente veja uma distância muito longe, a gente sabe que se a gente continuar nesse caminho, a gente vai conseguir conquistar e vai transformar o que era esperado em real. Isso é muito importante porque ter essa clareza faz com que a gente não sofra. Porque enquanto a gente está no processo de aquisição, a gente não sofre. A gente só sofre quando a gente perde. E é por isso que a gente tem que ter uma clareza enorme sobre o que está acontecendo agora e sobre o que a gente está projetando para o futuro ou para o passado também, tá? Então essa é uma resposta, né, do porquê que a gente nunca está satisfeito. Porque a gente está sempre buscando cada vez mais as necessidades, né, que não são atendidas, né, elas acabam entrando num ciclo vicioso que a gente fica sempre correndo atrás do próprio rabo e nunca consegue pegar. E a gente não consegue explorar as nossas virtudes que estão ali naquele momento, né? A nossa característica de continuar, de não desistir, e isso acaba perdendo peso por conta da não conquista, né? Da não realização. E aí com o tempo, né, lógico, a gente acaba achando que não é capaz e acaba desistindo. Então esse é o grande problema, né, do nosso nível mental, né? Acreditar, né, muito na nossa mente, né? Então a gente precisa acreditar mais em coisas mais concretas, né, nas realizações mesmo. Por mais que, assim, essa realização ela seja algo material, né, mas ela é algo visível, algo concreto, você vê ali acontecendo. E a nível mental isso é muito mais difícil. E aí tudo isso vai depender do tamanho da sua expectativa, né? Quanto maior a expectativa, mais distante for do real, né, mais frustrado você vai ficar, né? Porque você vai ainda não ter clareza, né, o suficiente, né, para aquilo que você está esperando ser algo que ainda não está acontecendo, mas que você está no caminho. E quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então fica ligado aí no conteúdo, né? Vai ter bastante informação ainda para que você consiga entender os mecanismos por trás, né, do como que a gente tem essa dificuldade, né, de manejo, né, sobre as nossas emoções, sobre o nosso bem-estar. Tá? Então existe um ponto-chave ali que vai fazer a diferença, mas eu preciso contar tudo isso aqui antes para você, beleza? Vamos lá! Então como que é essa vida, né, na linha do tempo? Então a gente viu lá o que é real e esperado, né, uma projeção micro, né, bem específica ali, né, onde você projeta algo e você está num lugar e você precisa medir, né, ter clareza ali o quanto você precisa se movimentar ainda para conquistar aquilo que você planeja. Tá? Mas quando a gente pensa na linha do tempo, a gente pensa em algo mais macro, né? A gente pensa em algo mais temporal. Então, passado, presente e futuro. Muitas vezes o passado, presente e futuro está embolado, a gente consegue ver isso muito em doenças, né? Doenças mentais, tipo estresse pós-traumático, né? A pessoa vive uma experiência muito ruim do passado e mesmo sem estar vivendo ela hoje, né, de forma concreta, né, ela fica a nível mental, a nível psicológico, ele acaba trazendo experiências como se estivesse acontecendo.
Olha só que coisa doida, né? Da mesma forma, quando a gente projeta algo para o futuro, né, uma expectativa muito grande, ou uma urgência muito grande do futuro, que a gente precisa resolver o quanto antes, mas a gente só consegue resolver depois de um tempo, né? Isso acaba criando uma confusão de que o futuro está no presente. E aí a gente acaba entrando num processo de ansiedade generalizada, que também pode trazer uns transtornos muito grandes. Percebe como a nossa mente, né, ela é muito volátil, ela vai, né, e vem como se estivesse acontecendo. É essa crença que a gente vai trabalhar e vai encontrar um gatilho ali onde a gente vai conseguir ancorar para não se perder nesse nível mental. Beleza? E a grande sacada, né, eu acho, né, pelo menos para mim, o grande pulo do gato aqui dentro dessa linha temporal é conseguir ter uma visão mais generalista. A gente não consegue, primeiro, né, na verdade, né, a gente vive como se a vida fosse uma coisa só, passado, presente e futuro como se fosse uma coisa só. A gente aplica isso entendendo que existe, dentro dessa vida, existe um passado, existe um presente e um futuro, e depois a gente volta para essa vida normal, ou para essa vida geral, né, e tenta fazer as coisas funcionarem, né? Independente se você está no passado, presente ou futuro. As coisas vão ficando mais claras a partir do momento que você se ancora em algo que esteja no presente, né? Quando você faz isso, não importa se você faz uma projeção, você sabe que é uma projeção, ou quando você vive uma experiência passada, você sabe que é uma experiência passada e continua firme no seu caminho. Então, quando a gente consegue fazer isso, né, destacar, né, ou excluir, né, esses segmentos temporais e transformar ele como uma coisa só que com muito mais consciência, com muito mais conhecimento, isso se torna muito aplicado, é muito fluido, né, se torna muito natural, e é dessa forma que a gente vai treinar, ok? Chegou num ponto aqui onde esse fundamento, né, ele vai depender de alguns entendimentos prévios, tá? Então, assim, eu preciso explicar antes de que forma que eu entendo esse processo de evolução do aprendizado, né? Essa evolução do conhecimento, né? Ou evolução espiritual, você pode chamar do que você quiser, ok? Mas é a evolução, né? O passo a passo para você ir cada vez mais sendo uma pessoa mais forte, mais resiliente, né? mais corajosa, tudo aquilo que a gente precisa para poder seguir aí as dificuldades do dia a dia, ok? Então, olha só, dentro da arte marcial, a gente tem um modelo, né, que é muito interessante, chama Xingyi-Tai. Tá? O que é esse Xingyi-Tai? Xingyi-Tai significa mente, né, Xin, Gi, técnica ou habilidade, e Tai, corpo. Tá? E olha só que legal, né, a analogia que eu trouxe das artes marciais para cá. Tá? Tai, seu corpo, é algo super concreto, né? É onde você está vivendo, né? É a coisa mais importante que você tem, né? Sem ele você não vive, na verdade. Então, olha só, o que você precisa para conseguir seguir a sua vida de uma forma plena? Basicamente, é criar habilidade para o corpo dar conta do recado, certo? Essa habilidade ela é a nível mental, só que dentro desse programa aqui, esse nível mental ele não é só psicológico, né? Não é só de pensamento, não. Ele é cognitivo. Existe uma estrutura cerebral, uma organização ali no processamento da informação, onde a gente treina o corpo para poder atingir nossos objetivos. E é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse programa, né? É dessa forma que a gente vai desenvolver as habilidades, tá? As habilidades elas são cognitivas ou neurocognitivas, né? Usando o corpo para poder conseguir atingir um espírito forte, né? Xin, espírito, né? Nossa, é a coisa mais metafísica ali, né? É o nosso propósito. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que existe um mecanismo, né? Um caminho, né? A seguir, a gente consegue desenvolver esse espírito. Só que tem um problema ali, tá? Porque esse espírito não é algo só de coisas boas, né? Ele pode ser um espírito ruim, tipo um espírito de porco, né? Você já deve ter ouvido falar esse termo. E isso acontece por conta dessas habilidades neurocognitivas que elas não são bem exploradas por conta de propósitos, princípios, valores que estão por trás daquilo ali e que você acaba transformando um espírito muito ruim, né? Um espírito que vai trazer muitos problemas. Tá? Então a gente precisa ter consciência disso, porque assim, e uma coisa que é bem mais interessante também é que o nosso processo de evolução, né, ele vai estar sempre com esses dois, um espírito bom e um espírito ruim. Então a gente precisa
minimizar esse espírito ruim e aumentar o espírito bom. Esse é o processo. É claro que tem pessoas que já têm um espírito muito grande, né? Muito benevolente, né? Mas também tem pessoas que têm um espírito muito ruim, né? Muito maldoso. E é sobre isso que a gente vai falar. E eu dividi a nomenclatura, até só para ficar mais claro aqui para você, em dois tipos, tá? Que é o ser egoísta, é aquele que é autocentrado, que só pensa em benefício para si, e o ser altruísta, onde todos precisam se beneficiar. Tá? Quando a gente tem essa visão de todos se beneficiando, o egoísmo, né, esse ser egoísta, ele acaba sendo dissipado junto ali de tudo aquilo que está acontecendo. É o equivalente a você pegar um copo, colocar terra no copo com água e misturar. Quando você mistura, fica barroso, né? Quando você deixa decantar, né, você consegue ver ali que a sujeira ela acaba descendo até o fundo do copo e você consegue ver ali a transparência da água. Tá? Então, basicamente é isso, né? Quando a gente fica muito focado na sujeira, né, a gente acaba agitando, né, e fica uma coisa muito focada ali, muito específica. Agora, quando a gente afasta com uma atitude observadora, a gente consegue olhar de uma forma mais ampla, a gente consegue decantar, né, tirar o peso ali da sujeira, né, que está ali aparente, né, ele existe ali, só que ele se dissipa, né, no meio do nada ali, ok? Ou da água, no caso, né? Tá bom? Então, olha só. O ser egoísta é uma visão autocentrada, né? É o eu é muito forte. Tá? Já o ser altruísta é uma visão compassiva. Né? Essa visão compassiva é a visão que deseja que todos os seres vivos se libertem do sofrimento e que fiquem bem. Então, quando a gente tem essa atitude, né, esse tipo de visão, as coisas realmente ficam mais claras. Porque mesmo que a gente esteja sofrendo muito, quando a gente olha para o todo, a gente acaba dissipando o nosso sofrimento. Porque o sofrimento, olha o segredo aqui, né? O sofrimento, ele é mental, ele não é físico. Você pode ter uma dor física, mas o sofrimento é mental. Você pode ver isso com pessoas que estão em fases terminais de câncer. Tem pessoas que sofrem pra caramba e tem pessoas que se transformam, né, com aquela dor que está acontecendo naquele momento. E dói pra caramba, viu? Tá? Então, assim, existe alguma coisa ali que eu vou estar te mostrando aqui, né? Eu tenho uma leve, né, noção do que é, tá? Onde a gente consegue fazer essa transformação, né? E independente do momento, né, independente da situação, a gente consegue ficar bem. Tá legal? Então, espero que tenha ficado claro, né? Esse ser egoísta, esse ser altruísta. Tá? Isso tem muito a ver dentro de Mindfulness, né? Porque Mindfulness tem essa característica, né, de atenção focada e de monitoramento aberto. E basicamente esse é o mecanismo, né, por trás dessa visão autocentrada e da visão compassiva. Beleza? Vamos lá. E aí a gente precisa agir, né? Não adianta você ter só teorias, né? A gente precisa agir. Mas essa ação, ela depende de uma atitude. E essa atitude, ela está muito ligada ao seu traço de personalidade. Então você precisa reconhecer o seu traço, saber quais são os traços, né, que são facilitadores ali para o seu processo, quais são os traços que te prejudicam, que te impedem de seguir, para ter uma noção clara, né, de qual atitude que está nesse momento. E a atitude, como eu falei antes, ela é uma ação. Então ela é treinável. Mesmo que você tenha uma atitude que não seja produtiva, você consegue treinar para que isso aconteça. Beleza? Então tem dois tipos de atitude aqui que eu quero deixar claro para você. Uma é a atitude passiva e a outra é a atitude proativa. O nosso treinamento é baseado na atitude proativa, pelo menos desenvolver a atitude proativa. Por quê? Porque a atitude passiva é uma atitude de zona de conforto, onde você, mesmo precisando fazer alguma coisa, você não faz esperando que algo aconteça. Olha o nível mental ali trabalhando de novo. Lembra quando eu falei que o nível, que também existe um nível espiritual, né? Então, cuidado, tá? É um alerta só, tá? Não é algo que você vai ter que fazer, mas é um alerta para você ficar atento com a sua crença, né? Com a sua fé. Tá? Não fique esperando que algo de bom aconteça. Não jogue toda a sua energia para isso. Você precisa agir, correr atrás. Tá? Pode ser que a sua fé seja muito forte, capaz de suportar qualquer tipo de pressão enquanto você espera, né? E isso
e que você consiga se sustentar até que algo bom aconteça, tá? Mas eu te garanto que se você correr atrás, você vai ter a mesma experiência e vai ter um resultado muito melhor. Por quê? Porque você vai gerar mais confiança para você. Você vai, cada vez que você vai conquistando, né, novos resultados, você vai sentindo que é capaz, que você tem um potencial ali e que você é bom nisso, né? Que você tem condições por si só de fazer isso. Isso também altera seu nível mental, ele é um mindset, né? Ele transforma ali a sua mentalidade, de uma mentalidade onde nada dá certo para eu consigo fazer dar certo, tá certo? Só que para isso não tem pensamento positivo para isso, é aplicação, você tem que gerar resultado. Isso você só gera resultado com uma atitude proativa, com uma atitude passiva, né? Você fica esperando as coisas acontecerem, achando que está fazendo alguma coisa, só que não está. Então a gente tem que estar muito ligado nisso, né, para saber em qual atitude, né, está mais prevalecente. Tá? É claro que vai ter momentos, né, que você vai assumir uma atitude passiva, mas tenha consciência disso. E vai ter momentos que você vai ter que assumir uma atitude proativa. Tenha consciência disso. Porque senão, o seu automático, baseado nos seus traços de personalidade, ele vai agir e você não vai se dar conta, não vai perceber. Tá legal? Fechou? Um ponto que também eu acho que é fundamental, né, a gente entender a diferença entre desejo e vontade, né? O desejo é uma atitude passiva. Ela até pode ser uma atitude proativa, tá? Mas o desejo é um eu quero, né? E a vontade é aquela necessidade de ter aquilo. Percebe a diferença do eu quero para eu quero, né? Eu vou ter, né? Na verdade, né? A vontade é aquilo que é muito mais intenso, né? Muito mais concreto, muito mais físico, né? Então é por isso que a gente precisa entender, né? Se a gente só tem um desejo ou se a gente tem vontade, tá? O desejo está muito mais vinculado a uma atitude passiva e a vontade ela está muito mais vinculada a uma atitude proativa. É a vontade de querer ter alguma coisa. O desejo é algo muito vago, né? É muito mental. Tudo bem? E aí agora a gente entra, né, nos estágios ali do Body Set, né, no modelo de aprendizado ali do Body Set. Tá? O primeiro modo é o primeiro estágio, né, é o estágio do aprendizado, o aprendiz, né? Eu gosto de falar que você coloca uma plaquinha ali em treinamento, assume essa capacidade, né, de aprender, tá? Mesmo que você tenha todo o conhecimento, você assume essa atitude, essa característica, né, de abertura para poder entender o que está acontecendo e aplicar por si só, tá? Então, ó, dentro desse primeiro estágio, né, a gente tem a teoria do aprendizado motor, do Michael Posner. Você tem um estágio cognitivo, um estágio associativo e um estágio automático, tá? Então a gente vai seguir essa linha, né, de aprendizado motor, porque é através do corpo que a gente vai trabalhar, tá certo? E aí a gente vai entender também a postura macro e a postura micro. Essa é uma característica assim muito, eu acredito que seja um pouco mais filosófico, né? Mas tem uma característica biológica por trás que eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais clara. Tá? Então basicamente é assim. Tá? Quando a gente tem uma noção clara do nosso corpo como centro, né? Quando a gente olha só o nosso corpo, né? A gente está vendo algo completamente micro, né? Bem específico, meu corpo, né? Então parte do corpo, meu pé faz parte do corpo como um todo, minha mão faz parte do corpo como um todo, minha coluna. Então o corpo seria o seu mundo, o seu universo ali, tá? E tem vários pedacinhos ali, tá? Essa é uma postura onde a gente consegue se auto-organizar no espaço, que é importante para gerar uma atitude proativa, certo? Só que você tem uma postura macro, né? Que é você colocar o mundo como o seu universo. Então, quando você coloca o mundo como sendo o seu universo, né, a sua postura diante disso, ela muda. Por que ela muda? Porque você faz parte de tudo um conjunto de fatores, né, de variáveis que estão acontecendo ali ao mesmo tempo e que cada um tem o seu próprio peso. Então, você sai da sua centralização para uma coisa mais ampla, tá? Então, como que é a sua postura, né, física ali do seu corpo, né? Se você fica tudo largado ou se você fica mais atento, e como que é a sua postura no seu mundo, né? No seu dia a dia, né? Uma postura onde você vai buscar soluções, ou você fica ali
parado, vendo televisão. Então, qual que é a postura dentro do mundo ali para você? Tá? Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração. E na postura macro, a gente tem uma grande vantagem, porque a gente pode aprender, né, com os outros. Né? Então, quando a gente tem essa noção de olhar, né, de uma forma mais macro, a gente consegue ver detalhes, né, de tudo aquilo que está acontecendo ali à nossa volta e aprender com isso. Já quando a gente olha só para a gente vai aprender com os nossos erros, né? Então vai ser, talvez a gente aprenda com os nossos erros, né? Mas a gente vai sofrer mais, tá? Vai ser mais sofrido porque vai ser mais embotado, tudo bem? E aí nesse estágio, né, é onde a gente consegue entender, né, o nosso modo automático e o modo intencional. Então a gente vai começar a reconhecer ali quando a gente está agindo ali de forma automatizada e reativa e quando a gente consegue antecipar um evento e programar aquilo da forma que a gente quer agir. Tá? Então isso vai ser uma coisa bem interessante dentro do estágio de aprendizado, né? Porque isso vai acontecer o tempo. Tá? Então toda hora vai estar acontecendo, porque você vai agir no automático, vai perceber e vai se reprogramar. Vai agir no automático, vai perceber e vai reprogramar. Até que isso comece a ficar mais natural. Tá certo? E aí você, à medida que você vai com essa capacidade de abertura, aprendendo as informações, testando ela, você vai fazendo manutenção. Então agora você já sabe, né, o que precisa ser feito. E aí você vai ganhando mais rodagem, né? Vai ganhando mais experiência sobre aquilo que você está fazendo. Então nesse momento a gente vai usar a teoria de Schusterman, né, que é a teoria da percepção, né, da percepção sensorial. Né, onde você está no modo aprendizado ainda, só que você começa a reconhecer mais as experiências diretas. Né? Então você sabe exatamente quando você está fazendo alguma coisa, se ela é ruim, você sente no corpo que ela é ruim. Quando ela é boa, você sente no corpo que ela é boa. E a partir disso você vai fazendo os ajustes. Né? Então não vai ser mais um aprendizado das coisas de fora, vai ser começar a desenvolver essa habilidade de aprender mais com o que você está sentindo. Bacana isso, né? Isso é muito legal e é onde você começa a fazer a mudança de chave. É onde você começa a ter mais autonomia, a ter mais decisões assertivas na sua vida, tá certo? Aqui também, essa questão da postura macro e micro, ela muda, ela vai mudar, ela vai ser diferente, né? Porque aí, nessa fase, você vai começar a entrar em contato, né? Principalmente na postura macro, você vai começar a entrar em contato com os processos de empatia, né? Você vai começar a ter experiências, né, mais sensitivas, sensoriais sobre a dor do outro, né, sobre o que o outro está sentindo. Você vai prever, né, ou julgar, tá? E esse julgar, ele não é um julgamento automático, ele é um julgamento baseado em vários critérios ali, onde você vai entender por que alguém está agindo de tal forma, por que ela está pensando de tal forma. Então você vai começar a prever isso, tá? E aí, à medida que você vai começando, né, a aprender a usar as ferramentas, a perceber isso no corpo, aí você começa a avançar, né, a pular níveis, né, a transformar o seu ser egoísta, né, em ser altruísta à medida que você vai evoluindo. Então, cada vez mais você vai entendendo que você é a parte desse mundo, né, e que a sua importância é de fazer as coisas acontecerem de uma forma benevolente, né, de uma forma plena para todo mundo, todo mundo. Só que isso é só uma intenção, né? Porque é claro, né, eu espero que você acredite nisso, que a gente não consegue mudar o mundo, a gente não consegue mudar as pessoas, mas a gente consegue ter essa vontade de querer que isso aconteça. E tudo isso vai transformar o seu movimento, né, a sua postura. Ela vai se tornar cada vez mais proativa, cada vez buscando novos conhecimentos, cada vez tentando melhorar. E a coisa boa disso, né, é que você tem a vida toda para aprender. Então, segue em frente aí que vai dar tudo certo. Para finalizar, eu termino aí com a frase do meu pai: se não funciona na vida, não funciona. Então, se esse conceito, né, que eu estou passando aqui para vocês não forem aplicáveis, ou se você não conseguir aplicar isso no seu dia a dia, esquece, faz outra coisa, continua a sua vida, tá? Porque você não conseguiu armazenar as informações de forma adequada para que elas sejam aplicáveis. Elas são simplesmente teorias, informações que no fundo não servem para nada, né? Então, se você entendeu que elas são informações importantes, mas você não está conseguindo aplicar e quer aplicar, aí
Aí você conversa comigo, que aí eu vou te direcionar de uma forma mais técnica, né? Como que você pode ter os resultados que você espera. Tá bom? Então é isso. Essa é a aula que eu deixei aqui para vocês. Espero que você goste, espero que você aproveite, espero que isso traga vários insights ali e que você consiga seguir a sua vida aprendendo cada vez mais a viver bem. Beleza? Então é isso. Valeu. Os